Salve, salve, Piquitos! Aqui quem fala é o Miquinho e nessa aula a gente vai estar trabalhando com strings. Na primeira aula eu falei sobre os tipos de dados do Python, né? Vários tipos de dados, como os números inteiros, float, são os pontos flutuantes, ou números decimais, né? As strings, tipos booleanos, listas, sets, dicionário e tuple. E nesse vídeo então a gente vai estar trabalhando mais especificamente com string, né? Aprofundar um pouco mais sobre as strings. As strings, como eu disse no vídeo anterior então, elas são definidas por aspas, né? E nada mais é do que uma cadeia de caractere, que pode conter caracteres especiais, números, espaços, né? E tem alguns caracteres que a gente vai ver que são caracteres coringa, por exemplo, o _n aqui, que é para pular uma linha, né? Então é isso, a nossa string ela é definida. Ela é uma cadeia de caracteres, né? Então, qualquer caractere que você digitar aqui, se não for um caractere especial mesmo, então vai ser definido como uma string. Eu mostrei também já, vou mostrar de novo aqui, a nossa função print, que é uma função, se não a função mais usada, né, do Python ou de qualquer linguagem de programação, porque a gente quer sempre estar vendo aqui o que está sendo printado na tela, né? Então, o print, ele faz isso pra gente, ele printa, né, uma mensagem na tela, printa o que a gente quer printar na tela. E, como eu falei, a gente vai estar sempre usando para saber o que está acontecendo no nosso código, né? Então, sempre que você quiser ver algum valor, alguma coisa, você vai usar a função print. A gente pode estar passando também esse nosso como uma variável, né? O valor de uma variável. Então, aqui a gente vai chamar, no print, a gente vai chamar a nossa variável que armazenou o valor da nossa string, né? Então é isso. O print a gente vai estar sempre usando. Outra coisa que eu acho importante comentar é que a nossa string ela pode ser definida tanto por aspas simples, como está aqui, tanto quanto como aspas duplas, também define uma string, continua sendo uma string. Vou colocar aqui o type pra gente. Então, é uma string, vou printar também a nossa variável para ficar bem didático. Então, a nossa variável e o tipo da nossa variável, né? E string. E ela também pode ser definida por aspas triplas. No caso, 3 aspas duplas, né? Na verdade, nada mais faz que permitir que a gente consiga quebrar linha dentro da nossa string. Então a gente tem aqui quebradinho, continua sendo uma string. E lembrando também pode ser tanto aspas duplas, né? 3 aspas duplas, quanto 3 aspas simples, né? Que continua funcionando da mesma forma. Então essas são as formas de definir uma string, né? Além de chamar realmente aqui a string, str no caso. Então a nossa variável já é uma string, mas ela não tem nenhum valor, né? Como vocês podem ver. Beleza, então a gente já viu como define uma string e como printa aqui a nossa variável e o tipo da nossa variável. Continuando falando sobre variáveis, acho interessante mencionar que é muito importante que você coloque variáveis mais específicas. Por exemplo, eu coloquei aqui var para nossa variável. var é muito genérico, tipo var de variável, né, no caso. É muito genérico. Para o i aqui, ok. Mas como se a gente quiser, por exemplo, um nome, né, Guilherme, pai, até meu nome, Guilherme aqui, é interessante que a gente coloque o nome, né, name. Então, a nossa variável ela tem que condizer aqui com o valor da nossa variável, né? Ou, por exemplo, se a gente quiser aqui um limite de crédito, por exemplo, limite de crédito, a gente coloca aqui 1.500, né? Então, é bom que a gente esteja sempre dando bons nomes às nossas variáveis, para ficar bem específico para quem for dar manutenção, para quem for analisar o seu código, porque, na verdade, até mesmo para você. Porque acontece comigo direto. Tipo, a gente trabalha aqui num projeto, num código, na verdade, fica uma semana sem mexer no seu código, você não sabe o que estava acontecendo ali mais. Então é bom deixar sempre bem específico, até com comentários também. O comentário, inclusive, ele é definido pelo cifrão aqui, que eu esqueci de comentar. Então, se a gente coloca aqui o cifrão, ou hashtag jogo da velha, ele define o comentário. Então é bom a gente estar sempre colocando comentários. Por exemplo, o limite de crédito do Guilherme. Então é bom a gente estar sempre definindo muito bem, deixando super comentado, né? Bem comentado aqui para quem for dar manutenção ou até mesmo pra gente, né? Isso inclui a gente, no caso. Então, sobre variáveis, esse tipo de variável aqui é o tipo chamado snake case, que é as palavras separadas por underline. A gente tem também, por exemplo, camel case, né? Que seria limite crédito, por exemplo. Na verdade, eu acho que esse é o Pascal case. E tem o nosso camel case, que seria realmente limite crédito, né? Ou tem o D aqui também, pode pôr. Então, começando com maiúscula, minúscula, assim, é o nosso camel case. Porém, geralmente no Python é usado mais para definir classes, né?
quando a gente vai estar definindo uma variável mesmo, que vai estar usando aqui o tempo todo no código, a gente geralmente usa, vou até colocar aqui assim mesmo, a gente geralmente usa esse snake case, que é separado por underline, beleza? Então, beleza, a gente já viu como define uma variável, uma string, né, no caso aqui a gente quer o nosso name, vou colocar aqui nossa string, como a gente tá falando de string, né, pessoal brabo. Vocês são os piquitos, né, no caso, nome do pessoal brabo. Enfim, passando então para a próxima parte, a gente vai aprender agora sobre os métodos, né, que compõem aqui a nossa string, as nossas strings. A gente tem, por exemplo, vou tirar como o type aqui também é um método, né? Se for ver aqui, ó, é um objeto. Eu não vou entrar muito nos detalhes, mas os métodos são basicamente funções de objetos, mas enfim, a gente tem alguns métodos para facilitar a nossa vida, por exemplo, o len, que nada mais faz printar o length, né? Len de length, que é o tamanho da string. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres. O len retorna pra gente, então, 7. Né? Então a gente coloca aqui o len. Outro seria... Vamos mostrar outros métodos. Outro método, por exemplo, seria aqui... Vamos colocar o nosso método upper, que coloca tudo pra... Upper, né? Tudo pra letra maiúscula. Converte tudo. Tem o lower nesse mesmo sentido, que faz o contrário, é tudo minúsculo. Então se a gente tiver aqui piquitos com P maiúsculo, a gente vai passar ele tudo para lower. Temos o método count também. Count. Vou colocar aqui count i no nosso name. Na verdade, ele é passado dessa forma assim. Quando é um método, na verdade, é dessa forma. Então a gente tem chama o método count de uma string. Então a gente vai estar, no caso, contando quantos is tem na nossa string. 2. Vou colocar uma letra aqui que não tem, é o G, por exemplo. Ele vai retornar 0 pra gente. Então, vimos o método count. Outro método bastante usado, bastante utilizado é o split. A gente consegue separar, por exemplo, pelo i. Então, vai dar um split, né? Vai separar o name por i. Então, a gente vai ter uma lista, ele vai retornar pra gente. Ó, se a gente colocar o mouse em cima, ele mostra o que ele retorna. Então, ele retorna uma lista, né? Retorna, então, uma lista com o P, o K e o toast. Então, é tudo separado pelo i. O i aqui é o que vai separar a nossa string. Se eu colocasse um G, por exemplo, ele simplesmente não vai separar, porque não tem G aqui na nossa string. O find também, a gente pode usar o find. Find com uma letra que a gente não tem, ele vai retornar pra gente -1, que tá fora da string, né? Mas se tiver o i, por exemplo, vai retornar 1, que é o primeiro caractere onde tem um i, que no caso... O primeiro caractere ele é definido por 0, né? O index da string, ele começa de 0, então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele acha que pra gente o primeiro i tá no index 1. Se eu procurar, por exemplo, pelo O, find O, ele vai achar que o 5, né? Que o 6, o 0, o P é o 0, então o S é o 6. Então o nosso O tá no index 5. Outra função bastante utilizada é o replace. Replace, por exemplo, aí no replace, no caso aqui, se você colocar o mouse em cima, ele vai te mostrar ele quer um old e um new, né? Então, tipo, o antigo e o novo. Por exemplo, a gente quer substituir aqui os is. Vamos substituir o O por um i, né? O O pelo i. Então, a gente vai ter piquites. E se a gente substituísse, no caso, o i pelo O, a gente teria aqui nosso pocotos, beleza? Então, essa é a nossa função replace. Deixa eu consultar minha colinha aqui, onde que a gente vai. Agora sobre concatenação de string. Por exemplo, a gente quer aqui um name e vamos pôr uma saudação. Saudacão. Vamos colocar em inglês. Eu gosto de escrever em inglês justamente greetings. Justamente pra gente não precisar preocupar com acentuação, ser cedilha, tio, essas coisas. Então, vou colocar aqui hello. Então, hello, e eu vou concatenar no caso aqui. Vamos pôr a nossa mensagem. Ela recebe greeting mais aqui, que é o nosso símbolo aqui pra concatenar, name, e a gente vai printar aqui a nossa mensagem. Então, é uma forma da gente conseguir juntar duas strings. Mas no caso, por exemplo, a gente queria que mostrasse com um espacinho, né? O que a gente pode fazer? Coloca aqui um espaço. Vou colocar até a vírgula aqui pra ficar pertinho. E concatena com o name. Então a gente consegue concatenar aqui várias strings em uma só, né? Então, hello, piquitos. Então a gente tem aqui a nossa mensagem concatenada. Outra forma da gente fazer isso é com f-strings, que são as nossas strings formatadas. A gente consegue colocar aqui, por exemplo, abre chaves, para onde a gente vai colocar o primeiro, uma vírgula, um espaço e abre chave de novo. E dentro aqui das nossas chaves a gente passa as nossas variáveis. Então a gente já tem uma string aqui com a nossa vírgula e espaço
formatada com as variáveis, né? Então, se a gente printar, vamos ver que vai dar exatamente a mesma coisa. A gente utiliza esse fstring geralmente para facilitar mesmo a vida, não ficar tão desorganizado. A gente poderia, por exemplo, colocar, muito usado é assim, na verdade, a mensagem default, né? Hello, vírgula, e aqui a gente coloca para quem que a gente está dando no nosso hello. Então, name, Piquitos, né? Então, hello, Piquitos. Se eu colocasse aqui hello, Amanda, por exemplo, é hello, Amanda. Então, essa é a nossa string formatada. Tem outras, vocês podem ver outras formas de formatar string, que é, no caso, a concatenação, e também um tipo mais antigo de formatação de string, que é passando aqui o format, e aqui sim a gente coloca o nosso name e as chaves fechadas, vazias, na verdade, então dá na mesma. Porém, essa forma aqui não é tão usada mais. Depois de uma certa versão, acho que 3.6 do Python, já tem esse fstring, com um Fzinho aqui, que eu acredito que fica mais clean code, né? Mais organizado, mais bonitinho. Então, essas são as nossas fstrings, nossas strings formatadas. E nisso, a gente também consegue, no caso, usar um método, né? Por exemplo, um método, vamos pôr upper mesmo. Então, name.upper, tô usando aqui o método upper, que retorna tudo maiúsculo pra gente. A nossa variável name, então se a gente printar aqui, executar, tá hello Amanda com o name todo em maiúsculo, né? Ou em minúsculo, como eu mostrei também anteriormente. Então, hello Amanda. Beleza? Outra coisa que eu acho interessante de mostrar aqui rapidinho é a questão da imutabilidade de uma string. Igual a lista, que a gente não consegue, na verdade a tupla, que a gente não consegue mudar, a gente não consegue alterar o valor de uma tupla, a string a gente também não consegue. Por exemplo, a gente tem aqui o nosso name, Amanda, a gente não consegue, por exemplo, name.replace a, vamos substituir os nossos as por O, por exemplo, o O aqui, entre aspas, né? E printar aqui o name. A gente não consegue alterar o valor da nossa string, a não ser que a gente atualize, na verdade, o valor da nossa string. Então a gente não consegue alterar o conteúdo mesmo da string, porém, aqui é como se a gente estivesse criando uma nova variável name e passando isso para dentro da nossa nova variável name. Então assim a gente consegue. Amond, né? Então a gente tem que ou criar uma nova, né, string, ou pode ser até uma nova string, não, uma nova variável, ou pode ser a mesma variável, porém aqui no caso você vai entender que ela está sobrescrevendo. No caso, a gente está sobrescrevendo essa antiga variável. Então a gente está sobrescrevendo com ela com o valor dela e substituindo aqui o A pelo O, né? Todos os A's minúsculos, no caso, pelo O. Então, agora no caso, se a gente colocasse aqui, por exemplo, vamos fazer mais interessante para vocês, colocar o ponto replace aqui, não, ponto upper, aí a gente consegue colocar todos os A's, por exemplo, pegaria todos os A's, ó. Todos os A's ele substituiu pelo O minúsculo, né? Então a gente jogou aqui a nossa string, nossa Amanda, tudo para maiúsculo, então ficou, esses outros dois A's também ficaram maiúsculos e a gente substituiu todos os A's, no caso, por um O maiúsculo também, né? Então a gente consegue usar dois métodos na nossa mesma string. Fechou? Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. E muito obrigado pela atenção. Valeu!